Salve galera do canal do Medeiros, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube pra gente falar muito sobre essa partida de hoje entre Cruzeiro e Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, rodada número 18, às 18 horas e 30 minutos. A bola vai rolar e você vai ficar sabendo aqui agora todos os detalhes dessa partida importantíssima pelo Brasileirão 2023, onde o Botafogo lidera com folga o Campeonato Brasileiro e a equipe do Cruzeiro tenta aí se reabilitar no campeonato, porque vem fazendo realmente uma campanha como mandante muito ruim. O Cruzeiro está em 11º lugar, o Cruzeiro que em 17 jogos tem 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Então é uma campanha de muita oscilação. O Cruzeiro até começou bem o campeonato, mas aí depois começou a oscilar um pouco, acabou perdendo alguns jogos importantes em casa, não conseguiu vencer o Goiás em casa, não conseguiu vencer o Coritiba em casa, aí começou a cair um pouquinho na tabela. Já o Botafogo não teve essa oscilação ainda. O Botafogo em 17 jogos tem 14 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Essas 2 derrotas há mais de 2 meses. Tem 2 meses que o Botafogo não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana, que é a outra competição que ele disputa, né? O Botafogo realmente vem numa campanha aí sensacional. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo tem 4 vitórias e 1 empate. E nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Vamos começar falando sobre o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que, como eu já disse para vocês, o Cruzeiro tá com um retrospecto como mandante que é um pouco ruim, né? O Cruzeiro tá tentando aí fazer com que ele consiga essa sinergia com a torcida, e a torcida tá comparecendo. O Mineirão hoje vai ter um ótimo público, né? Praticamente lotado, e só que os jogadores não estão conseguindo corresponder isso com a torcida. O time mineiro vem de 3 jogos sem vitória em casa nesse Campeonato Brasileiro. E detalhe, não fez gol, gente, como mandante ainda. Nem gol o Cruzeiro fez como mandante. Então assim, a torcida está realmente cobrando bastante. Nos últimos jogos até vaiou a equipe porque não tem paciência que aguente, né? O time, além de não ganhar, não tá fazendo nem gol em casa, aí realmente o torcedor perde logo a paciência e começa a vaiar, tá bom? O time do Cruzeiro tá com muitos desfalques para o jogo de hoje, né? É preciso que seja dito isso aqui, a começar pelo treinador, né? O Pepa tá suspenso porque ele foi expulso no jogo contra o Atlético Paranaense, que foi a última partida do Cruzeiro. O placar foi 3-3, fora de casa, um jogão de bola. Eu vi essa partida, inclusive, para poder estudar um pouco do Cruzeiro. O Cruzeiro estava super tranquilo na partida, mas no final ali teve um pênalti para o Atlético Paranaense que revoltou o Pepa, revoltou o time do Cruzeiro, e aí começou os cartões serem distribuídos. Então o Cruzeiro acabou perdendo aí o treinador Pepa e também alguns jogadores foram suspensos por conta desse pênalti, tá bom? Além disso, o Bruno Rodrigues, que é um dos destaques do time, o atacante, segue fora, tá? Ele tá com proposta milionária da Arábia Saudita e o jogador tem futuro indefinido. Segundo o Cruzeiro, o atacante ficou fora porque tá realizando trabalhos específicos de equilíbrio e força, tá? Mas isso não tá pegando muito bem na torcida do Cruzeiro, não. A torcida do Cruzeiro tá achando, na verdade, que ele vai sair do time, tá bom? No gol, também por suspensão, o Rafael Cabral, que é outro destaque desse time do Cruzeiro, vem agarrando muito bem, tá suspenso para a partida, e o Anderson vai fazer sua estreia no Cruzeiro, um goleiro jovem, vai ser a primeira vez que ele vai agarrar com a camisa do Cruzeiro, né? Então vamos ver aí essa estreia do Anderson, rapaz. É difícil, né? Você substituiu o Rafael Cabral, primeiro jogo do Anderson com a camisa do Cruzeiro. O Palácios disputa a vaga na lateral direita com o William. Apesar do William estar um pouco à frente, deve ser o escalado como titular, existe essa dor de cabeça aí para o Pepa, tá bom? O Samuel Correia é quem vai comandar o time. Eu falei que o Pepa está suspenso, mas é o auxiliar Samuel Correia que vai ficar na beira do campo hoje, será auxiliado por Hugo Silva, tá bom? Ali na comissão técnica do Pepa, e o Pepa vai ficar lá em cima, nos camarotes do Mineirão, beleza? Vamos para a provável escalação da equipe do Cruzeiro, né? Vamos começar a falar com vocês, então, como é que é montado o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro é montado no 4-3-3, né? E deve ir a campo com Anderson no gol,
William na lateral direita e Marlon na lateral esquerda. O Marlon é bom jogador, tá? Na lateral esquerda, ele vem sendo um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. Então, se tem um ponto positivo nessa equipe do Cruzeiro, é o Marlon. O Marlon é, sim, bom jogador, tá bom? Olho nele. Na zaga, Luciano Castan e Neres. Essa é a zaga do Cruzeiro. No meio-campo, são 3 jogadores que são considerados volantes, tá? Mas alguns deles têm o papel de box-to-box, né? De ir lá, tentar armar o jogo e depois voltar para marcar. No meio-campo, Matheus Jussa, Felipe Machado e Lucas Silva. O Lucas Silva é aquele mesmo ex-Grêmio, ex-Real Madrid. Esse jogador, ele apesar de ser volante, ele tem uma técnica mais apurada, então é ele que vai ser o encarregado de chegar mais à frente. Existe a possibilidade do Matheus Pereira entrar como titular, né, no lugar do Felipe Machado. Mas aí seria uma surpresa aí do técnico Pepa para esse jogo. Matheus Pereira, sim, entrando como armador, aí sim eleva a qualidade do time do Cruzeiro. O Matheus Pereira que quase veio para o Botafogo. O Botafogo tentou pegar o Matheus Pereira, mas ele acabou indo para o Cruzeiro. Matheus Pereira é ótimo jogador, olho nele também. E aí no ataque, 3 atacantes, Matheus Vital na ponta direita, Arthur Gomes na ponta esquerda e Gilberto como centroavante, tá bom? O Matheus Vital é aquele ex-Vasco, ex-Corinthians, já está há um tempo lá no Cruzeiro. O Arthur Gomes estreou no jogo contra o Atlético Paranaense, fez a sua primeira partida nesse jogo lá na Arena da Baixada e fez 2 gols. Então, olho no Arthur Gomes, hein? Arthur Gomes já estreou muito bem, tá com a confiança lá no alto, olho nele. E o Gilberto no ataque que tá numa seca incrível. O Gilberto está há mais de 80 dias sem fazer gols. Então o Gilberto está tentando aí acabar com essa seca aí. Olho nele também, porque eu particularmente, aí é opinião pessoal, tá? Eu gosto muito de Gilberto. Apesar dele estar nessa seca aí, eu acho que o Gilberto é um atacante muito bom, muito perigoso. Então, eu acho que o Botafogo tem que se cuidar com o Gilberto. Então, assim, acabei de passar o time do Cruzeiro com muitos desfalques, mas tem alguns jogadores ali que o Botafogo tem que ficar de olho para não ser surpreendido, né? O Marlon, lateral esquerdo, falei aqui, o Arthur Gomes e o Gilberto. São 3 jogadores aí que o Botafogo tem que cuidar muito bem para acabar não dando ruim no jogo de hoje. Beleza? Vamos falar então do nosso glorioso, o Botafogo do Bruno Lage, que chegou, não perdeu ainda desde que estreou com o Botafogo, acabou estreando com 2 empates e depois teve 2 vitórias aí, o nosso glorioso técnico Bruno Lage. O Botafogo tem 2 desfalques somente, gente. E 2 desfalques que, digamos assim, um não é considerado titular, o outro vinha sendo titular, mas aí o reserva entrou jogando bem pra caramba, acabando com o jogo. Então o Botafogo tá nesse momento, né? Quem tá entrando tá jogando igual ou melhor de quem tá saindo. Então o Botafogo tem 2 desfalques, são eles o Gabriel Pires, que já não joga há 17 jogos. Então assim, a gente fala que é desfalque, mas o Botafogo se acostumou a jogar sem o Gabriel Pires. Gabriel Pires realmente é um jogador muito bom de bola, técnico demais, que tem condições totais de ser até titular do Botafogo. Mas o problema dele é conviver com lesões. Ele não consegue sequência e, infelizmente, o Botafogo não consegue contar com ele nos grandes jogos. 17 jogos fora é muita coisa. Então, assim, o Botafogo se acostumou a ficar sem o Gabriel Pires. Então, ele está fora de novo. E o Luiz Henrique, com problema no ombro, também está fora. O Luiz Henrique deve voltar já contra o Internacional na próxima semana. Tá bom? O Botafogo deve ir a campo com... Primeiro, formação tática do Botafogo, aquilo que a gente conhece, né? O famoso 4-1-4-1, com Marlon Freitas ali, que depois pode se transformar no 4-4-2. Tem muita variação tática ali do nosso querido Bruno Lage. Tem hora que vira um 4-3-3, tem hora que vira 4-4-2 com o Eduardo junto com o Tiquinho. Enfim, é uma salada danada que o Bruno Lage faz ali para tentar confundir o adversário e vem conseguindo isso muito bem. O Botafogo deve ir a campo com Lucas Perry no gol. Na lateral direita, Di Plácido. Na lateral esquerda, Marçal. Na zaga, Adrielson e Vitor Cuesta. No meio-campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. No ataque, Gustavo Sauer, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Esse time do Botafogo, completíssimo, tá? Só o Luiz Henrique com o Vitor Sá ali, que são 2 pontas esquerdas que são considerados... Os 2 são considerados titulares, porque o Botafogo vem trocando, né? Numa hora era o Vitor Sá, outra hora era o Luiz Henrique, a gente não conseguia falar quem era reserva, quem era titular.
Hoje o Vitor Sá tá titular porque o Luiz Henrique tá machucado, mas o Botafogo não sente falta do Luiz Henrique, porque o Vitor Sá vem jogando muito. Então o Botafogo tá com o time praticamente completo, né? Eu falei do Gabriel Pires, mas o Tietê é o titular do Botafogo e o Tietê não deixa nem o torcedor do Botafogo sentir o mínimo da ausência do Gabriel Pires, porque o Tietê tá jogando muita bola. É impressionante o que o Tietê tá jogando, né? Então o Botafogo vai praticamente completo aí para esse jogo de hoje. Gustavo Sauer, depois da partida memorável que ele fez contra o Curitiba, jogou muita bola, fez 2 gols, né? Vai de novo como titular e o Júnior Santos fica no banco. O Botafogo tem opções no banco ainda, né? As opções no banco do Botafogo são boas. Tem o Lucas Fernandes no banco, que é um meio-campo. Tem o Segovinha para entrar na ponta direita, também no banco de reservas. Tem o Júnior Santos, que entra todo jogo também no segundo tempo com força física para entrar também. Tem o Diego Hernandes, que é a contratação do Botafogo do futebol uruguaio para entrar. Então o Botafogo tem um elenco recheado de opções também para esse jogo de hoje, tá bom? O Botafogo precisa ficar de olho numa situação também, galera. Pendurados para a partida de hoje. Isso aqui me chamou a atenção, tá? Pendurados para a partida de hoje. Botafogo na próxima partida pega o Internacional no estádio Newton Santos. E o Botafogo tem jogadores pendurados para hoje. Di Plácido, que é titular, tá bom? Tiquinho Soares, esse aí, craque do time. Segovinha e o Tietê. São 4 jogadores importantes. Só o Segovinha aí que é um 12º jogador, né? Os outros 3 são titulares, tá? Então vamos ficar de olho aí pra gente não perder jogadores importantes aí para o jogo contra o Internacional. A arbitragem de hoje, Rafael Claus, da FIFA. Ele apita o jogo, auxiliado por Marcelo Vangassi e Daniel Zioli, tá bom? O VAR será o Rafael Trace. Beleza, galera? Pré-jogo feito, agora vamos pro jogo. Tomara que a gente volte aqui após a partida para falar de mais uma vitória do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Tá bom? É isso. Um abraço, deixem seus comentários, até a próxima. Valeu!